conhece alguma música da época da censura? Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Cidadania. Condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais, que garante a participação na vida política. Censura. Exame de trabalhos artísticos ou de material de caráter informativo a fim de filtrar e proibir o que é inconveniente do ponto de vista ideológico ou moral. Olha, a censura na época da ditadura, a gente não sabia bem como era, mas nós sabíamos que as músicas e os livros eram censurados sim. Então tinha equipes que verificavam os livros nas bibliotecas, nas escolas, e as músicas, as produções artísticas eram censuradas sim. Estas equipes citadas pela entrevistada, que verificavam escolas e bibliotecas, se tratava da Divisão de Censura de Diversões Públicas, a DCDP. Este departamento estava inserido em uma longa tradição da moral e dos bons costumes. A censura prévia, exercida pela DCDP, era uma atividade legal do Estado desde a Constituição de 1934 e foi adaptada de acordo com as especificações de cada período. A partir de 1965, uma nova legislação censória foi sendo construída pelo regime militar, criando novos mecanismos que melhor atendessem às necessidades coercitivas. Os militares passaram a vigiar mais de perto a música popular, e a partir do AI-5, o processo se tornou mais rigoroso e burocrático. As gravadoras ou compositores enviavam as partituras e as letras das composições previstas para os álbuns em produção para serem analisadas pelos censores da turma da música da divisão. Questões de ordem político-ideológicas também foram apresentadas como motivos para o veto. Tudo o que feria as normas do regime ou era identificado como mensagens de guerra psicológica contra as instituições democráticas e cristãs acabava por ser censurado pelo DCDP. Aroeira, de Geraldo Vandré, e Apesar de Você, de Chico Buarque, são exemplos de canções vetadas pela censura por quebrar as regras estabelecidas e incitar a população a se manifestar contra o regime. A preocupação da censura com os compositores era tanta que esta mantinha, junto a outros órgãos dos aparelhos do regime, como o DOPS e o CNI, alta vigilância sobre os compositores mais censurados, criando fichas como levantamento de dados, levantamento de atuações públicas e um histórico de atividades consideradas suspeitas, tanto de ordem político-ideológica quanto comportamental. Para driblar o DCDP, muitos artistas se utilizavam de metáforas e trocadilhos. Um exemplo famoso desse fato foi a música Debaixo dos Caracóis de Seus Cabelos, de Roberto Carlos, que foi entendida como mais uma canção do cantor para um par romântico, quando, na verdade, era uma homenagem ao seu amigo Caetano Veloso, que tinha sido exilado em Londres em 1971. Porém, o DCDP não foi tão ignorante ao ponto de não notar a resistência na famosa música Cálice, do cantor Chico Buarque, que quando cantada fazia referência ao verbo calar, em oposição ao silêncio que foi outorgado pela própria censura. Muito provavelmente, esse fato se deu por Cálice ser escrita por Chico Buarque, que era um dos principais artistas alvos do DCDP, tendo em vista que, muitas vezes, a censura perseguia obras mais por conta do próprio artista do que das suas produções, como ocorreu com Geraldo Vandré. Os anos a partir de 1966 foram marcados também pelos festivais, em especial os da emissora Record. Eles deixavam em evidência quem estava do lado oposto ao regime militar e serviram como veículos de propagação das chamadas músicas de protesto. Evidentemente, eram muito vigiados pela censura, tanto por contar com artistas como Elis Regina, Gilberto Gil, Nara Leão, Chico Buarque, Edu Lobo e Geraldo Vandré, quanto por muitas vezes estarem relacionados com movimentos jovens e estudantis, também alvos da vigilância militar.
O medo se tornou um sentimento constante. As pessoas aprenderam que era melhor não ter opinião. O silêncio exigido pelo selo da censura batendo no papel era a melhor das opções para quem discordava do governo. E ainda assim, era uma opção irracional que roubava a liberdade dos cidadãos de se expressarem sobre a sua própria realidade. Ainda assim, muitos artistas e civis foram corajosos a ponto de não apenas ter uma opinião, mas tentar expressá-la publicamente. Cantar foi um risco assumido pelos donos das mais de 1.500 letras censuradas. Qualquer ideia mais ousada ou apenas não compreendida pelos censores sofria com baixar carinho. Além disso, os criadores ainda corriam o risco de serem torturados ou exilados por praticarem o ato mais perigoso daquele contexto: falar. Quando chega o tempo da invernada, o sertão não tem mais roça.